Então, cientistas como Robert Boyle ou Isaac Newton, e, por outro lado, filósofos da ciência como Francis Bacon ou René Descartes, eles vieram para a pesquisa científica motivados muitas vezes pelos seus ideais religiosos. Esse campo, que é bastante novo, ele trata das relações entre ciência e religião, principalmente na modernidade, nos últimos 150, 200 anos, para ser mais exato. A gente precisa tomar um certo cuidado para não confundir o campo ciência e religião com outras disciplinas que tratam da religião como fenômeno, ou como processo, ou como conjunto de ideias. Então nós temos, por exemplo, a teologia, que trata da religião desde dentro, desde a sua própria confissão de fé. A gente tem a filosofia da religião, que vai tratar a religião como conjunto de ideias. A gente tem a ciência da religião, ou outras disciplinas científicas, que vão observar a religião como um fenômeno humano, psicológico, social, um fenômeno, às vezes, até que se expressa linguisticamente, né, de várias maneiras. Então, essas disciplinas todas observam e tratam da religião isoladamente. O campo ciência e religião, ele tenta tratar das interações entre ciência e religião e tendo em vista que essas interações, elas são muito marcadas por uma visão cultural de um certo conflito entre a ciência ou as ciências e a religião. Então, como existe um dado cultural, né, que é esse preconceito, a gente poderia dizer, que enxerga a relação entre as ciências ou a modernidade científica, entre o pensamento científico e, por outro lado, a religião ou o pensamento religioso, ou a adesão à fé, à vivência religiosa, por outro lado, né, como existe esse preconceito, é necessário fazer-se uma análise de como historicamente se desenvolveu essas relações, né? Como foram desdobradas no tempo as interações entre ciências, por um lado, ou pensamento científico, por um lado, e religião ou religiões, né, de outro lado, e em que medida essas relações elas foram de cooperação, em que medida foram de conflito, em que medida foram de neutralidade e indiferença. Então, a pesquisa histórica, por exemplo, dentro da área ciência e religião, ela aponta muito para essa questão, né? O fato de que há uma relação muito diversa entre ciências e religião. E essa relação muitas vezes é de indiferença ou de cooperação e não de conflito, como às vezes de maneira um pouco midiática ou segundo um preconceito cultural bem difundido, se apresenta. Então, por exemplo, a gente não quer dizer que não houve, em alguns momentos, um conflito entre o pensamento religioso e o pensamento científico, ou entre instituições religiosas e instituições de pesquisa. Entretanto, ao lado desses conflitos, que a gente estuda até no ensino médio, né, nos livros didáticos, houve também uma grande quantidade de cientistas que foram levados às suas pesquisas pelas suas próprias convicções religiosas, né? Então, cientistas como Robert Boyle ou Isaac Newton, e, por outro lado, filósofos da ciência como Francis Bacon ou René Descartes, eles vieram para a pesquisa científica motivados muitas vezes pelos seus ideais religiosos, pelos seus valores religiosos de progresso da humanidade, de melhoria das condições de vida dos seres humanos. Então nós temos esses dois extremos, né? As relações de conflito, por um lado, as relações harmônicas ou de mútuo estímulo, por outro lado, e no meio desses extremos nós temos também muita indiferença, quer dizer, muita pesquisa que era feita por universidades religiosas, né? Universidades essencialmente geridas por uma instituição religiosa, e a religião e a pesquisa, elas simplesmente não interagiam muito, ou em outros ambientes mais laicos, por exemplo, como de universidades públicas e estatais, nós vamos ver muitas vezes uma interação de mais ou menos neutralidade, uma certa neutralidade
entre crentes e descrentes, por exemplo, ou religiosos e ateus. A Universidade de Oxford é bastante peculiar por uma série de razões. Uma dessas razões é que lá existe um núcleo muito desenvolvido, né, muito importante de pesquisa em ciência e religião. Esse núcleo ele está alocado dentro da Faculdade de Teologia, entretanto ele agrupa pensadores bastante diversos também de outras áreas e de outras linhas de formação. Além disso, o histórico da universidade, que é uma universidade com muitos séculos, ele está muito ligado à religiosidade, né, à religião em si. Primeiro a católica e depois da Reforma Protestante a religião inglesa oficial, que é a Igreja Anglicana. Nessas interações, a Universidade de Oxford ela foi se definindo, ela definiu a sua identidade mesmo como uma universidade que tem algo a dizer substancial a respeito da fé cristã e mais tarde depois do credo anglicano específico. Então, as grandes expressões religiosas da Inglaterra, quase todas passam pela Universidade de Oxford, surgiram do alunado, do corpo docente ou de ex-alunos, né, de pessoas que passaram ali e que participaram do debate religioso, do debate às vezes de confronto também entre filosofia, ciência e religião, e isso definiu muito do diálogo entre as ciências e a religião na Inglaterra especificamente. Então, juntando o histórico e juntando esse certo interesse recente ligado à formação desse grupo, que é o Centro Ian Ramsay, a universidade acaba adquirindo um certo protagonismo internacional nessa área. Além disso, por conta da forma muito orgânica, muito diversificada, muito complexa, através da qual a Universidade de Oxford foi crescendo ao longo do tempo, ela tem muitas faculdades, que são esses colleges, né, que são independentes e que têm alguns deles orientações religiosas. Nós temos colleges, por exemplo, que são geridos por ordens da Igreja Católica, por denominações protestantes diferentes, alguns deles que se criaram, de certa maneira, ligados a um afastamento da questão religiosa. Então, através de múltiplas perspectivas e pontos de vista e locais, né, de pertencimento, o sistema universitário ele sempre olhou para a religião como uma questão que lhe era inerente, né, que estava intrínseca ao próprio fazer acadêmico. E nós temos até hoje os colleges mais tradicionais, eles celebram as suas missas internas, né, as missas internas que ocorrem nas capelas ou nas igrejas internas aos colleges, com o corpo docente, né, quer dizer, os professores são responsáveis pela celebração das missas e também por conduzir a liturgia em outras ocasiões comemorativas do calendário religioso anglicano. A mesma coisa acontece na Alemanha, por exemplo. A gente se esquece de que a Reforma Protestante ela foi executada, né, foi gestada num ambiente que era um ambiente universitário, por professores universitários, e era uma questão intramuros da universidade. Né? Então, Martinho Lutero, Melanchthon, Karlstadt, né, eram todos professores universitários que começam toda a agitação da reforma a partir dos seus debates acadêmicos. Né? Então, essa questão ela é muito explícita dentro de uma universidade alemã, por exemplo. Não tem como você separar as figuras religiosas da universidade, porque elas são figuras universitárias e que também acabaram pautando toda a cultura a partir daquele momento, né, daqueles países. No Brasil, a gente tem um pouco a situação inversa. As nossas universidades elas são bastante tardias, elas são do século XX, elas tinham uma certa obrigação de se descolarem da Igreja Católica e elas também são muito inspiradas pelo exemplo francês da universidade pública pós-Revolução Francesa, onde há uma ruptura radical entre Estado e Igreja, ou entre o Estado laico, né, a noção de um Estado laico que não se relaciona com a religião. E esse processo ele nunca aconteceu na Alemanha ou na Inglaterra.
Então, são realidades muito diferentes. Como nós herdamos essa via de entendimento e de estruturação das universidades, a gente às vezes tem uma ideia de que a presença de uma capela dentro da universidade é uma coisa um pouco inconcebível, quase que contraditória. É difícil mesmo, né? E é natural que haja uma certa confusão entre esses termos, até porque são muito próximos, né? E o campo ciência e religião, que pretende ser bastante abrangente, uma espécie de guarda-chuva que entende as relações ciência e religião como um todo, esse campo, às vezes, ele permite o trânsito de outras disciplinas dentro dele, né? Então, existe espaço para a filosofia da religião, existe espaço para a teologia ou para a ciência da religião, ou para uma sociologia da religião, uma antropologia, uma psicologia da religião, dentro do grande campo ciência e religião. Mas, para a gente definir melhor, para a gente separar melhor o que é uma coisa de outra, a ciência da religião, por exemplo, ela pretende ser um estudo do fenômeno religião, né? Então vai fazer uma análise de como a religião se apresenta, seja linguisticamente, seja sociologicamente, seja psicologicamente, né? A filosofia da religião, ela vai tratar a religião como conjunto de ideias. Então, ou bem ela pode fazer uma análise daquelas grandes ideias religiosas, como, por exemplo, o que é Deus, né? Ou a imortalidade da alma, ou como a ética se relaciona ou não se relaciona com a religião, se essa relação ela é uma relação de dependência, se ela é uma relação necessária, ou a filosofia da religião pode tratar da religião também um pouco como fenômeno, como algo que é dado, como estrutura cultural, e fazer uma análise de como essas ideias culturais atuam, né, socialmente, culturalmente. A teologia, por sua vez, ela já parte de um enraizamento na palavra sagrada ou na escritura sagrada. Então, ela quase sempre, existem alguns casos exóticos de uma teologia laica, assim, de uma tentativa de propor uma teologia natural, que se confunde um pouco com filosofia da religião, mas tradicionalmente e quase sempre de fato o que se faz é discurso sistemático da palavra revelada, ou de uma tradição religiosa, de uma tradição de confissão, de fé mesmo. Então, a partir desse enraizamento numa expressão de fé, e geralmente também essa expressão de fé ela vem junto com um cânone textual, de interpretação, de autoridades, né? Ela vai tentar racionalizar o discurso de fé, o discurso que foi revelado originalmente, não como um discurso científico, não como um discurso filosófico. Então, a teologia ela tem esse trabalho árduo de equacionar essa diferença entre a sua própria vocação, que é oferecer o discurso racional, e a natureza do seu objeto, que nem sempre vem como discurso já perfeitamente esquadrinhado e categorizado.